Bom dia! Segunda-feira e cá estamos nós para a nossa live espiritual. Bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live espiritual que semana passada não aconteceu em razão do método CIS. Eu estava lá no método CIS, nesse momento nós ainda estávamos finalizando. Bom dia, Felipe, bom dia, Alisson. Bom dia, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live espiritual, que geralmente acontece todas as segundas-feiras. Bom dia, Ayrton. Bom dia, Betânia, minha amada, tudo bem? Bom dia. Segunda-feira não aconteceu essa live em razão de eu estar lá no Método CIS, estava em Balneário Camboriú e nós estávamos em treinamento lá. Bom dia, Angelita, querida, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. Que bacana, que bom estar aqui com vocês logo pela manhã para que nós possamos nos alimentar, não é? Para que nós possamos aí meditar um pouquinho sobre a nossa vida, trazendo as reflexões de um livro que eu sigo aqui. Bom dia, Leila, bom dia, Silvia. Como evangelizar com parábolas, né? Então nós usamos uma parábola para que nós possamos ser evangelizados e evangelizar também. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela transpassa o nosso coração e ela é viva, ela é para hoje, não é? Bom dia, Andréia, bom dia. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela não é letra morta não, gente. A palavra de Deus, ela é para todo dia, para nossa vida, para nosso dia a dia. E quando nós aplicamos a palavra de Deus, quando nós vivemos a palavra de Deus, aí não tem quem segura, não é? Esses dias eu ouvi de um amigo nosso, nós estávamos fazendo uma live e ele, citando uma outra pessoa, ele disse: uma pessoa improvável, quando ela se une a Deus, ela se torna um imparável. Olha só que palavra forte. Bom dia, Beatriz. Uma pessoa que é improvável, quando ela se junta a Deus, ela se torna um imparável. Olha só. Então aqui nós queremos ser o quê? Imparáveis. Nós não queremos parar por nada, nós queremos prosseguir, nós queremos perseguir aquilo que Deus tem para nós, né? Porque Deus tem um plano, uma missão para cada um de nós. Deus tem um projeto na vida de cada um de nós. E nós queremos o quê? Ser imparáveis nesse projeto de Deus. Porque alguém aqui duvida, tô tentando arrumar minhas telas aqui ainda, gente. Alguém aqui duvida que o projeto de Deus é o melhor? Porque o projeto de Deus, para mim, é o melhor. É melhor do que o meu projeto. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Marta. Sejam todos bem-vindos. O projeto de Deus na minha vida e na sua vida é o melhor. É melhor que o meu, é melhor do que qualquer outro projeto, né? Não podemos duvidar disso, que Deus quer o melhor para os seus. Bom dia, Juliana, querida. Bom dia. Então, todas as segundas-feiras, né, com raríssimas exceções, nós meditamos a palavra. Como eu disse, segunda-feira da semana passada não foi possível, que eu estava lá em Balneário, e aí o método CIS terminou 7 e pouco, não é? Aí eu fiquei devendo para vocês a live. Bom dia, Jussi. Bom dia, Milena. Gente, sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu amo esse momento, me abastece. Esse momento para mim, assim, ó, é sensacional. Esse momento para mim me abastece de uma maneira tão absurdamente maravilhosa, e que isso também seja um abastecimento para vocês, não é? Porque não é a Anice falando, mas é Deus falando através de mim. Olha ali, a Milena tá dizendo que sentiu falta. Menina, eu também, porque é muito bom isso aqui. Quando eu fazia todos os dias, a live era maravilhoso, mas meus compromissos andaram, né, aumentando, e aí foi um desafio eu conciliar todos os horários. Bom dia, Adriana. A Andréia já tá aqui, a Andréia já entrou na live também, tua filhota. Bom dia, Jaqueline. E vamos falar hoje o quê? Como lutar com as próprias armas. E nós vamos trazer um grande exemplo do rei Davi. Gente, eu amo a história do rei Davi. O rei Davi é um improvável que se tornou um imparável. A história do rei Davi, porque o rei Davi, ele era o mais improvável na face da terra. O rei Davi era o menorzinho dos irmãos, nem lutador ele era, né? Nem soldado ele era, e ele se tornou o quê? Um imparável. Por quê? Porque a força dele vinha de Deus, porque ele se uniu a quem ia dar força para ele necessária para ele vencer. Então, tá aí o rei Davi, que é um exemplo de um imparável. Ele era um improvável que se tornou imparável. Então, se você está olhando para a tua vida hoje
e você acha, não, isso não dá para acontecer, isso não é para mim, isso não é comigo que vai acontecer, fulano é mais forte, fulano tem mais chance. Mentira! Quem está contando essa mentira para você é quem? É o pai da mentira. Porque Deus, quando Ele coloca o dedo, né? Quando Ele aponta você, quando Ele aponta a mim como uma pessoa vencedora, meu filho, mas não tem para ninguém. A única pessoa que pode fazer com que os planos de Deus não se realizem na sua vida, sabe quem é? Você e eu. Olha só que loucura. A única pessoa que pode fazer com que os desejos de Deus, os planos de Deus não se realizem, não se concretizem na minha vida e na sua, somos eu e você. Bom dia, Luciano. Por quê? Porque nós começamos a ouvir a voz do outro, não é? A voz do pai da mentira. Porque Deus, Ele aponta você. Na verdade, Deus, quando Ele te criou, Ele já te criou com tudo aquilo que você precisa para cumprir os planos dEle. Só que ao longo do tempo nós vamos escutando mentiras que nos foram ditas por pessoas muito próximas a nós. E muitas vezes o inimigo usa essas pessoas para poder falar que nós não podemos, que nós não conseguimos, que nós não daremos conta. E nós vamos ouvindo essas vozes e esquecendo da voz de quem nos criou, que é a voz do Criador, do Deus Todo-Poderoso, do nosso Pai maravilhoso. E aí nós começamos a nos ver como improváveis, como pessoas que não vão dar certo. Mas a hora que você se unir a Deus ali, que você começar a andar, seguindo os mandamentos dele, escutando a voz dele, você se torna um imparável. Caraca, pega essa ficha. Quando eu me unir a Deus, de improvável eu passo a ser imparável. Olha lá, leva essa verdade para você, dentro de você. Gente, eu sou a prova viva disso, tá? Eu sou a prova viva disso. Quando eu ouvia outras vozes, eu estava lá querendo até me suicidar. Quando eu parei de ouvir essa voz e comecei a ouvir a voz de Deus, Ave Maria, aí não tem para ninguém, né? Deus é maravilhoso. Então vamos falar um pouquinho lá de lutar com as próprias armas e vou citar de novo. Gente, vocês estão entendendo? Tá entendendo que você é um imparável? Que você, grudadinho com Deus, grudadinha com Deus, fazendo a vontade dele, em atos, palavras e ações, tá? Não é só rezar, não. É rezar e botar em prática tudo aquilo que ele está nos falando. Como assim, Nice? Primeiro é acreditar, ter fé firme, forte, viva, que ele tá aqui do teu, ele tá aqui do teu lado para fazer o melhor. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E que ele é o Pai que pode tudo. Não olhando pelas nossas limitações, mas pelas possibilidades, daquilo que Deus nos possibilitará fazer e realizar e concretizar. Bom dia, Edna. Bom dia, Silvana. Agora, olha só. É fazer a vontade de Deus em atos, palavras e ações, gente. Tem pessoa que ela só vai para a igreja, ela só vai rezar. Só que dentro de casa é um desatino. Dentro de casa ela não pratica o que ela aprendeu. Aí ela humilha, ela fica com raiva, ela desconta a raiva nas outras pessoas. Essa pessoa não pratica a vontade de Deus. Uma coisa é você entender, compreender o que é a vontade de Deus na sua vida. Outra coisa é você botar isso em prática, no dia a dia, com as pessoas que moram com a gente, que é o mais desafiador. O mais desafiador é nós vivermos a palavra de Deus dentro da nossa casa. Fora é fácil. Dentro da nossa casa é o mais desafiador. Viver a palavra de Deus dentro da nossa casa, com as pessoas com quem nós convivemos, é o mais desafiador, gente. Grace, bom dia! Mas é possível. Então, quando nós nos unimos a Deus e nós escutando, meditando a palavra e praticando isso em casa, primeiro com os nossos, né? E depois com os outros, para nós eliminarmos os nossos defeitos, os nossos erros, os nossos vícios, nós calarmos quando a gente quer falar, nós podemos, vou até morder a língua para não responder mal. Quando nós fazemos isso, nós nos tornamos o imparável. E aqui eu vou trazer o exemplo do rei Davi e de Gedeão. Eu amo essas duas histórias. Quem não conhece a história de Gedeão, vai lá aprender. Vai lá na Bíblia entender a história do Gedeão, que é a história dos 300, né? Que se tornou depois até um filme. O Gedeão venceu uma batalha com 300 homens contra um exército imenso. Então a história de Gedeão é maravilhosa. E Gedeão fala assim, Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando isso, chova só na terra e deixa o velo, né? Um pedaço de velo sem molhar. Aí Deus faz isso, ele fala, bom, é Deus, mas eu quero comprovar, Deus, agora molha só o velo e deixa a terra seca. Então, Gedeão, ele pede para Deus
confirmação de que é Deus que está falando com ele. Então eu sou meio Gedeão, eu fico pedindo confirmação para Deus. Porque é importante nós sabermos que nós estamos ouvindo a voz de Deus. Então eu vou contar um pedacinho aqui da história de Gedeão, mas trazendo as armas com quem eles lutaram. Olha só, o rei Davi, quando ele foi convocado ele não era rei ainda. O rei Davi, ele que era um pastorzinho de ovelha, que ele tinha vencido um leão, ele tinha matado um urso para proteger as ovelhas dele, mas quando ele foi lá para se oferecer para vencer Golias, Saul falou assim: olha, toma aqui esse escudo, toma toda essa armadura para você ir lá lutar contra o gigante Golias. Só que Davi era tão petitinho, ele era tão pequenininho que ele não aguentou. Ele não aguentava nem com o escudo, ele não aguentava nem com a lança, e ele não aguentava nem com aquela malha que era colocada, era como se fosse uma roupa, né, de malha pesada para colocar para o soldado, se fosse tivesse alguma lança, não perfurasse. Não sei se vocês já viram naqueles filmes de gladiadores, né, que tem aquela malha, é como se fosse uma armadura. Quando colocou, Davi não conseguia nem andar. Por quê? Porque Davi não era um soldado. Davi não estava acostumado a guerrear dessa forma. Então ele não tinha nem estrutura física para aguentar aquela armadura, aguentar aquele escudo e a lança. Ele não conseguia nem andar. Aí ele fala o quê para o rei Saul? Eu vou lutar com a minha arma. E qual que era a arma de Davi? Ele tinha uma funda. Lembra que era tipo de um lançador de pedras, tá? Mas era uma funda, era como se fosse um elástico, vamos dizer assim, uma tira de tecido que ele rodava e jogava e lançava pedra. Bom dia, Paola. Bom dia, Grace, querida. Então, olha só. Davi, ele não conseguia lutar com a arma que era acostumado dos outros soldados. Davi, ele não conseguia nem andar com aquela parafernália toda, vamos dizer assim, que era aquelas armaduras, lança e tudo mais. Ele falou o quê? Eu vou lutar com a minha arma. E ele leva a funda com 5 pedras, deixa eu ver se foi isso. 5 pedras, isso mesmo. E Davi, ele não derrotou Golias com a arma do rei Saul. Davi derrotou Golias com as suas próprias armas, que eram 5 pedras, uma funda e o quê? A força que vinha de Deus. Olha só, pega essa ficha. Cristiane, bom dia, bom dia. Juliana, bom dia. Pega essa ficha agora. Davi não derrotou Golias com as armas que o rei Saul deu para ele. Davi derrotou Golias com as próprias armas que ele já estava acostumado a usar, que ele já sabia manusear e com a força que vinha de Deus. Você já parou para pensar que talvez você está buscando as armas dos outros para vencer sua própria batalha? Você já parou para pensar que talvez você esteja querendo vencer as suas batalhas diárias, querendo usar a arma do outro e não aquelas que você já tem? Olha só. Bom dia, Tatiane, Emilene, bom dia, bom dia. Olha só. E aí Deus diz também para Gideão, olha só, que se sente incapaz de enfrentar aquela batalha contra os madianitas. Ele diz assim, vai. Olha o que Deus ordena, gente. Olha o que Deus ordena. Isso aqui eu vou ler aqui agora para vocês. Bom dia, bom dia. Biana, designer, bom dia. Olha só. Deus também ordena a Gedeão, que se sente incapaz de enfrentar a batalha contra os madianitas. Vai, e com essa força que já tens, livra Israel das mãos dos madianitas. E ele vai com 300 homens apenas e vence a batalha. 300, gente, era impossível, era um exército de milhares de homens. Deus fala, você vai vencer com 300. 300, mas Deus dá um comando. Quem tem curiosidade, vai lá na Bíblia, em Gedeão, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 14. Mas tem toda a história de Gedeão que é maravilhosa. E você começa a entender que Deus, ele quer que você lute com as armas que ele te deu já. Bom dia, Bernadette. Então nós vamos enfrentar, olha só, pega mais essa ficha. Nós vamos enfrentar as batalhas que nos vêm com todas as nossas forças, mas com as forças que nós temos. E talvez nós estejamos querendo buscar as forças de outras pessoas, as armas de outras pessoas, e não estamos querendo colocar a nossa força. Mas com uma força que nós temos que unir a nossa força à força de Deus.
aí nós somos imparáveis. Vou repetir. Talvez eu e você ainda não tenhamos vencido outras batalhas maiores. Por quê? Porque nós estamos tentando lutar com as armas de outras pessoas e não com as nossas. E estamos colocando uma forcinha assim, sabe? Aquela sem intensidade. Para de lutar com as armas dos outros e coloque toda a sua força, toda a sua energia, todo o seu vigor na arma que você já tem para vencer as suas próprias batalhas. Mas conte com uma força que vem do alto. Então você une a sua força, faz o teu melhor com as ferramentas que você tem, com aquilo que você já recebeu de Deus, com toda a sua potencialidade e vai vencer essa batalha. Deus já te deu vitória. Nossa, já enrolei agora, né, gente? Deus já te deu a vitória. Ele já te deu capacidade, ele já te deu discernimento, ele já te deu entendimento para você vencer suas próprias batalhas. Nisso, mas é a batalha que eu ainda não venci. Aí sim, você vai buscar aprender, você vai buscar melhorar. Mas você talvez esteja buscando da maneira equivocada. Você está buscando vencer, eu quero ser igual fulano para vencer essa batalha. Não! Você vai vencer a sua batalha com as armas que Deus te deu. Com a sua inteligência, com o seu discernimento, com a sua capacidade. Nisso, mas eu posso melhorar minha capacidade, meu discernimento? É claro, você pode buscar ajuda. Mas você não queira ser igual a outra pessoa para vencer a sua batalha. A sua batalha é sua. Deus já te capacita para isso. Talvez você tenha que aprimorar. Talvez você tenha que afiar as suas armas, afiar o seu instrumento para você vencer essa batalha. Mas você está buscando ser igual outra pessoa para vencer a sua batalha. A batalha sua vai ser vencida com os dons que Deus te deu. Ou com aquilo que você aprimorar. Quantas pessoas que às vezes eu vejo, quando eu for igual fulano, eu vou fazer isso. Você não vai ser igual a outra pessoa, porque cada um de nós somos únicos. Deus é tão maravilhoso que Ele nos criou únicos. Nós podemos ter o quê? Capacidades, nós podemos ter habilidades parecidas, mas nós nunca seremos iguais. Nem a nossa digital é igual, gente. Cada um tem uma digital. Deus nos marcou como únicas, pessoas únicas. Nós podemos ser parecidos em algumas coisas, mas nós somos seres únicos, inigualáveis, porque Deus nos quis únicos, sabe assim? Parecidos em algumas coisas, mas únicos, com a identidade de filhos de Deus. Então, olha só, e aí eu vou falar para dizer para vocês agora a parábola. Primeiro eu contei essa situação do rei Davi de Gideão. Bom dia, Denise, querida, bom dia. Olha só, e vou ler o que está escrito para vocês aqui. Vamos enfrentar a batalha com toda a nossa força, mas só com a força que temos, claro, associada à força de Deus. Ali está o segredo da nossa vitória. Não queira lutar com as armas dos outros. Queira lutar com as armas que Deus já te deu. Aprimora, não é? E aí, gente, tem uma história do músico. Essa história é real, tá? Essa história que eu vou contar pra vocês é uma história real. Depois, se vocês quiserem até procurar no Google, porque eu amo história real. Um grande músico chamado Niccolo Paganini. Niccolo, acho que pronuncia assim porque é italiano. Niccolo Paganini. Ele nasceu em Gênova, na Itália, no século XVIII. Então, conta-se que Niccolo Paganini, ele tocava muito bem violino. Violino é um instrumento de 4 cordas, tá? E ele tocava tão belamente, tão maravilhosamente, tão extraordinariamente que as pessoas ficavam encantadas. Então, ele estava lá tocando. E aí tinha o maestro, claro, toda a orquestra, mas ele tocava tão belamente que as pessoas se encantavam com o jeito que ele tocava. Bom dia, Eliane, minha sobrinha querida. Então esse Niccolo Paganini, ele estava tocando, o violino tem 4 cordas. Ele era capaz de extrair desse instrumento um som tão diferenciado que as pessoas ficavam assim encantadíssimas. Sabe aquela pessoa que ela faz algo que é único, que é extraordinário, que é sobrenatural? Pois é, esse era o Niccolo Paganini. Olha só, e aí ele estava tocando. De repente faz o quê? Quebra uma corda do violino. A orquestra toda para, desesperado, porque acabou, arrebentou uma corda. O instrumento de 4 cordas estourou uma. Ele consegue
extraiu um belíssimo som das 3 cordas. De repente, tá lá tocando, porque ele tocava belíssimamente, e assim, sabe aquela pessoa que ela entra na música, que ela toca com o coração? Estoura o quê? Rebenta a 2ª corda. Estoura de 4 cordas, rebenta 2, ficam 2. E a orquestra para novamente, e de repente, meu Deus, e agora? O que vai ser? Ele começa a tocar só com 2 cordas o violino. E de repente, o que acontece? Estoura mais a 3ª corda. Gente, de 4 cordas, estouraram 3. Essa história é real, tá? Se vocês quiserem procurá-la no Google, vocês vão procurar. E Nicola, o que faz? Ele consegue, ainda, com uma corda só, extrair um som belíssimo e finalizar o concerto. E ele é aplaudido, aclamado, em pé. Gente, vocês imaginam? E se acontecesse com você? E se você tivesse aí um instrumento na mão, e se você, no teu dia a dia, com os desafios que nós temos, você conseguir extrair o melhor som apenas com uma corda? E agora eu vou trazer para vocês essa comparação. Bom dia, quem entrou agora, eu estava explicando, eu não quis cortar ali. Regiane, bom dia. Crislaine, bom dia. Thaís, bom dia. Olha só, e acho que entrou mais... Não, isso. Gente, qual é o instrumento que você está tocando e quais as cordas que estão arrebentando na sua vida hoje? Vamos fazer aqui uma comparação. Vamos fazer realmente uma comparação dessa parábola. Olha só. Gente, quais são as cordas que talvez estão se rompendo na sua vida hoje? Quais são as cordas? Nisso, qual a corda que rompeu? Talvez uma doença. Talvez você estava bem, você estava tranquilo e de repente veio uma doença. Talvez um parente seu que faleceu. Talvez um parente seu que está doente. Talvez uma conta que você fala assim, gente, está impagável isso. Talvez você vinha bem financeiramente e teve um declínio. Talvez você mesmo tenha ficado, doente com alguma coisa, alguma situação que aconteceu. Talvez você vinha numa linha tranquila e de repente rebenta uma corda, Vamos comparar com o violino ali. E talvez as coisas comecem a acontecer na sua vida de forma de 4 cordas, que você tenha, de tudo que era de melhor, começa a se romper a primeira, a 2ª, a 3ª corda. E você está por um fio. E você está reclamando. Você está não aproveitando essa única corda para tirar o melhor som. E ainda que tenha uma corda, você com suas forças, unidas às forças de Deus, você pode fazer o melhor. O exemplo de Niccolo Paganini, que apesar de ter rompido 3 cordas do seu violino, ele extraiu o melhor dele, com o que ele tinha, com as forças que ele tinha naquele momento. E ele não deixou o público dele sair dali decepcionado. E talvez na sua vida hoje, você está decepcionando pessoas, porque você não está fazendo o que deveria fazer. E talvez essa pessoa que está sendo decepcionada é você mesmo. Você talvez esteja decepcionado com você. Fala, meu Deus, onde eu levei a minha vida? Para onde eu estou levando a minha vida? E talvez você esteja deixando se derrotar, porque você está vendo só as 3 cordas que arrebentaram, mas você não está vendo que você ainda tem uma corda para poder tocar. Extrair o melhor som. Talvez você já esteja cansado. Senhor, eu peço tanto. Senhor, eu oro tanto. E você está olhando só para aquilo que você perdeu. E você não está olhando para aquilo que ainda você tem, que é a sua vida. E que você pode extrair o melhor som, o mais belo som, porque você ainda tem vida. Bom dia, Thaís. Bom dia, Paulo, meu amigo. Bom dia, Elisa. Gente, está fazendo sentido para vocês que pegaram essa live lá do início? Porque quem está chegando agora talvez não está entendendo que eu estou falando das cordas do violino. Mas você que está aqui, coloca um joinha para mim, eu falo que está fazendo sentido para eu entender. Wagner, bom dia. Lucas, bom dia. Gente, vocês estão entendendo que talvez nós estejamos olhando para as cordas do violino que se romperam e não para aquela que ainda tem. E eu sei que a vida tem sido desafiadora para mim, a vida tem sido desafiadora para você. Mas nós ainda temos que extrair o melhor de nós
Porque nós estamos vivos, porque nós temos um Deus que nos ama poderosamente. E não importa se romperam 3 cordas no meu violino, eu ainda tenho uma corda para tocar. Muito sentido, Betânia dizendo ali, Kenny, querido, bom dia, olha lá. Gente, peguem essa eu vou pedir para quem chegou agora, que talvez não está entendendo o que eu estou falando do violino, mas que pegue lá do início essa live. Lá do início essa live, eu falei do rei Davi, eu falei de Gedeão, e eu falei da história real de Niccolo Paganini. Porque talvez no dia a dia nós estamos olhando para as cordas que romperam e estamos esquecendo que nós temos ainda uma corda para extrair o melhor som. Porque Deus te deu todas as habilidades, Deus te deu todas as qualidades para que você seja o melhor e que você faça da sua vida uma belíssima música, que você deixe um legado. Mas talvez você esteja desesperado olhando para aquilo que se rompeu, para aquilo que você perdeu. E você não está sendo grato, valorizando aquilo que Deus te deu e que manteve ainda na sua vida. Gente, nós temos que ter consciência também que tem coisas que precisam ir embora da nossa vida. Nós temos que ter a consciência de que existem coisas que precisam ir embora da nossa vida. Ir embora para chegar um novo. Ir embora para que nós possamos renovar. Ir embora porque foi o tempo de ir. Talvez essa pessoa, talvez isso que aconteceu na sua vida foi só por um tempo. Por quê? Porque foi necessário para que você melhorasse, criasse, que aquela pessoa te ajudasse, para que você ajudasse essa pessoa, para que você passasse por esse deserto, para você crescer e sair do outro lado reforçado, renovado. Talvez é isso. E você está olhando o que eu perdi. Não. Foi só um momento, foi só um tempo. Deus não erra. Deus não erra. Gente, é maravilhoso nós entendermos isso, nós olharmos para as 4 cordas e quando elas se romperem, romper a primeira, a segunda, a terceira e ficar só a quarta, falar assim, Deus, obrigado por essa 4ª corda que ficou na minha vida. E eu vou fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. Mas vem ser minha força, vem ser a minha alegria, vem me dar esse sustento no dia a dia para que ainda que eu tenha uma corda só, Senhor, eu consiga extrair o melhor de mim. E talvez você esteja olhando para o que você perdeu e querendo a arma do outro para lutar. Não, Deus já te deu a tua arma. Assim como o rei Davi, que tinha só 5 pedras e uma funda. Ele não quis lutar com a arma do rei Saul, porque ele nem tinha como manusear aquilo, ele nem sabia. E talvez se Deus te der hoje o que o outro tem, você não vai saber manusear. Talvez aquela arma vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Bom dia, Edson. A Silvia está dizendo, estava eu pedindo a Deus ajuda para resolver algo e Ele te usa ao me dizer que sou eu porque sou capaz. Caraca! Gente, tira um print dessa tela e publica isso daí. Vou tentar tirar um print aqui, mas eu corro o risco de repente sumir com tudo aqui. Pera aí. Consegui. Gente, vocês estão entendendo? Deus já te deu tudo o que você precisa para ser vencedor. Mas será que você está se unindo à pessoa certa? Quem que é essa pessoa certa, Nice? Deus. Gente, a batalha vai ser vencida quando nós estivermos unidos a Deus. Em fidelidade, honrando a Ele, cumprindo os preceitos dEle, não negociando meus valores e meus princípios. Os meus valores e meus princípios têm que ser inegociáveis. Tudo aquilo que eu quero, eu vou conseguir se eu estiver alinhado com Deus. Para de olhar para a potencialidade do outro, para de olhar. Gente, nós podemos modelar outras pessoas? Claro, nós podemos e devemos modelar. Nós podemos nos inspirar em outras pessoas, mas nós não temos a vida dela porque Deus quer uma outra vida para nós. Nisso eu posso buscar ajuda? Deve, uma multidão de conselheiros, isso é bíblico. Eu preciso buscar ajuda, mas eu estou buscando a ajuda certa. Eu estou andando com as pessoas certas, eu estou buscando o conhecimento certo, eu estou no lugar certo. Ou eu estou querendo que a minha vida mude, mas eu quero ficar aqui, ó, né? De bracinho cruzado, esperando, folgadinho, né? Estou esperando aqui. As coisas caem do céu, não é assim. E talvez eu esteja olhando para o quintal do vizinho, querendo que a minha grama seja igual a dele, mas eu não estou plantando, eu não estou regando a minha grama. E talvez eu não esteja cuidando da minha família e querendo uma família boa. Nossa, eu olho para a família de fulano, é tão maravilhosa. E o que eu estou fazendo pela minha família? Para salvar a minha família?
E às vezes eu não estou conseguindo salvar nem a mim mesma, porque eu estou perdendo energia, perdendo tempo, olhando para a vida do outro. Então vamos olhar com verdade para a nossa vida. Vamos olhar para a arma que Deus nos deu. Né? E se arrebentar uma corda, alguém ficar doente, eu ainda tenho outra corda para tocar um som lindo. Nisso, se eu tropeçar e cair, eu ainda tenho uma outra corda para tocar. Nisso, se aquilo não der certo, eu vou recomeçar. E eu vou aprender com aquilo que eu errei. Porque não existe erro, existe aprendizado. Bom dia, Fábio. Bom dia, Socorro. Bom dia, Andrade. Bom dia. Gente, olha só. Se eu for olhar para o tanto de erro que eu cometi na minha vida, eu já estava paralisada. E era isso que o inimigo queria. Ele queria me acusar de todos os erros que eu já cometi. Mas eu olho para a minha vida e eu aprendi tanto com meus erros. Eu aprendi tanto com os meus erros para não cometê-los mais. Eu aprendi tanto e eu fui buscar o quê? Ajuda das pessoas que podem me levar para um outro nível. Eu sempre estou buscando ajuda de alguém. Eu era orgulhosa, eu tinha vergonha de pedir ajuda, porque eu falava, o que as pessoas vão pensar de mim? As pessoas vão achar que eu não sou boa o suficiente e eu precisava de aprovação. Quando eu parei, quando eu falei assim, quer saber, eu não sei nada mesmo, minha vida tá uma droga, tá tudo errado. E eu aceitei a ajuda das pessoas certas, e eu fui buscar no lugar certo, o conhecimento certo, a minha vida deu uma guinada. Agora o orgulho nos impede de crescer. E a pessoa orgulhosa, se ela chegar a crescer por meios equivocados, ela vai cair. Quando as pessoas que perdem tudo pelo orgulho. Então nós precisamos ter a humildade de olhar para a nossa vida e falar assim, primeiro, olhar para a nossa vida com gratidão. Deus, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso de ruim, mas obrigado por aquilo que eu ainda tenho de bom, que é isso, e eu vou trazer. Tudo aquilo que é bom, Senhor, eu estou grata por tudo isso. Eu agradeci, então agora, Senhor, eu preciso disso, me ajuda. Manda as pessoas certas para me falar o coração. Manda as pessoas certas para me direcionar. Manda as pessoas certas para me levar para o caminho que eu devo seguir. E tira da minha vida as pessoas erradas, porque às vezes nós temos que deixar aquilo que está errado, porque senão nós não vivemos o novo. Tira aquilo que não é teu. Tira aquelas amizades que não me levam para você. Tira aquilo que é vício da minha vida. Tira aquelas pessoas que estão atravancando e me impedindo de receber o extraordinário, Senhor. E deixa aí essas pessoas. Deixa aí esses conhecimentos que não te fazem mais parte de você. Sai desse lugar que é lugar de escravidão. Para você viver o extraordinário de Deus, você tem que deixar coisas para trás, gente. Para você receber o extraordinário de Deus, você tem que deixar lugares, pessoas e conhecimentos errados. E você buscar lugares, pessoas e conhecimento certo. É isso. Não tem como caber tudo no mesmo lugar. Não tem como você buscar a Deus e estar andando com coisas, pessoas e vivendo coisas que não são de Deus. Não tem como, não tem. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Não tem como eu estar servindo a Deus e ao diabo. Não tem. Diabo é divisão. Tá? Eu não quero ficar falando muito dele não, porque não tem força suficiente de Deus não. Deus é muito mais poderoso. Deus é muito maior. Deus é muito melhor. Então vamos falar de Deus, né? Mas o capirotinho, ele fica tentando você. Ele fica tentando falar, não vai dar certo não, gente. Ele fica tentando falar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai dar certo, já deu certo. Determina isso na tua vida, profetiza isso na tua vida. Fala com autoridade isso na tua vida. Gente, essa live foi só para dizer para você, você tem as armas necessárias para lutar e vencer. Se una a Deus e você se torna um imparável. De improvável você passa a imparável. Essa palavra veio no meu coração, essa frase não é minha. Eu nem sei de quem é, mas foi um amigo nosso que falou. E eu me apropriei disso para trazer para vocês. Pegue essa live desde o começo. Quem não chegou no começo, pegue essa live do começo. Para vocês entenderem as 4 cordas que eu falei. Para vocês entenderem a história de Gedeão. Para vocês entenderem a história de Davi. E vai lá na Bíblia procurar a história de Gedeão e de Davi para vocês verem a riqueza que é. Quanto ensinamento que nós temos. Gente, a nossa oração hoje tem que ser, Senhor, me ajuda a entender as armas que eu tenho. Me ajuda a fortalecer. Giana, querida, Giana, que saudade de você, mulher.
Jéssica, bom dia. Ronieder, bom dia. Giana, Gi, que saudade de você, mulher. Amo você. Gente do céu, que saudade de ti, mulher. Então, gente, que eu aprenda a tocar a minha vida, a tocar, extrair uma bela música do meu violino, ainda que tenha restado uma única corda. Ainda que tenha restado uma única corda. Quem chegou agora, pega essa live do começo para vocês entenderem o que eu tô falando. Então, a minha oração hoje, vai ficar salva a live, vai, Jéssica. Geralmente, as lives espirituais eu deixo salva. Eu não deixo quando é algo do coach, mas quando é espiritual, eu deixo. Por quê? Porque as pessoas precisam se conectar mais com Deus. As pessoas precisam... E outra, eu sempre publico lá no meu Instagram, como diz a Thay, e eu publico no YouTube, tá? Então, se você quer mandar essa live para alguém que não tenha Instagram, porque tem um pessoal mais antigo que não tem Instagram. Você quer mandar para tia, para avó, para às vezes não tem Instagram, quer mandar pelo WhatsApp? Você vai lá no meu YouTube e você copia o link e manda pelo WhatsApp para essas pessoas. E você publica no teu Facebook, tá bem? Há essa condição de você publicar. Se foi bom para você, passa para outras pessoas. Compartilha isso, porque tem pessoas que precisam ouvir de uma outra forma. E às vezes a pessoa não quer ouvir uma outra pessoa, se identifica mais comigo, ok, tá tudo certo, não é? Então eu tô aqui para ajudar, para servir. Bom dia, Má, bom dia. Olha só, então vocês pegam lá no YouTube, vocês pegam daqui, manda esse aviãozinho para as pessoas que querem ouvir, porque essa live hoje tá falando para você todas as coisas que você, todas as armas que você tem e que talvez você não está utilizando para vencer as suas batalhas diárias. Então que o Espírito Santo te conduza hoje, que o Espírito Santo te encha, não é, com a luz dele, para que você tenha o discernimento. Quais as armas que eu tenho e não tenho utilizado? Eu estou sendo ingrata pelas cordas que se romperam, eu estou sendo grata pela corda ainda que sobrou e que eu posso extrair o mais belo som. E que eu posso fazer a melhor da minha vida. Então você já tem toda a capacidade que Deus deu para você, talvez você não desenvolveu. Então talvez você precise buscar a ajuda de alguém para desenvolver as suas habilidades. Mas você já tem todas aí dentro de você. Você tem que achar, e você tem que utilizar, e você tem que melhorar. Ok, gente? Alessandra, Kate, bom dia. Gente, vou deixar essa live gravada. Assistam desde o início. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo conduza. Que você possa extrair da sua vida o mais belo som, melodioso, lindo, agradável aos homens e principalmente ao nosso Pai do céu. E que Ele te conduza nessa vida para que você viva da melhor maneira possível. Porque Ele tem o melhor para você. Não é só para mim, é para você também. Você é filho amado de Deus, você é filha amada de Deus. Toma posse disso. Não deixe o inimigo falar diferente. Porque ele está contando uma mentira. Ele é o pai da mentira. O nosso Deus é o Deus único, verdadeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele. É por Ele e para Ele. Que Deus abençoe grandemente você. Vai ficar gravado, depois você assiste ali. Gente, um beijo no coração, uma semana de luz, de bênçãos e de muito amor. E você tire uma melodia melhor da sua vida agora e bora lá encantar o mundo. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, Gi. Um beijo, beijo, beijo. Beijo no coração.